Canal YouTube Eli Correia Oficial. Oi, gente! O maior sucesso do YouTube, o Canal da Saudade. Peço mais uma vez para você se inscrever. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ao ouvir as cartas, ao acompanhar as histórias que a vida escreveu, você dê aquele like, faça aquele joinha, acione o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E eu quero convidar você que mande também a sua história. Estamos aí com uma promoção muito legal, a promoção Copa do Mundo valendo um televisor. Tá legal? Basta você enviar a sua carta para este endereço. E-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial da Jamaica. Para o Brasil, a dor e a esperança. Primeira parte. Primeiramente, peço desculpas pelos erros de português. Apesar de eu estar há 10 anos no Brasil, eu ainda possuo dificuldade em escrever algumas palavras. E antes de enviar esta carta, eu pedi ajuda de minha antiga professora e também meu professor, com os quais eu possuo contato para avaliar os erros. Mas eles disseram que não irão corrigir tudo isso, porque isso tiraria a essência da minha triste história. Me chamo Honda, tenho 40 anos, sou de Kingston, Jamaica. Minha família era composta pelo meu pai, minha mãe e meu irmão, um ano mais novo do que eu. Todos, claro, jamaicanos. Quando fiz 10 anos, minha família mudou ilegalmente para o bairro de Harlem, em Nova York, Estados Unidos, para tentar uma nova vida. Meu pai, dono de um pequeno restaurante na Jamaica, mas lá não fazia muito sucesso. Era como tentar vender conchas do mar em uma praia. Então, o plano do meu pai era o de se mudar para um país diferente para tentarmos, quem sabe, alavancar os negócios. Então, assim que mudamos para os Estados Unidos, Nova York, no bairro de Harlem, meu pai abriu aquele restaurante que tínhamos na Jamaica. Ele abriu ali, no Harlem, ali em Nova York. O restaurante de minha família, para ser sincera, não me lembro bem o nome. Eu só lembro que tinha uma faixa grande na frente, escrito Food Jamaica. Food Jamaican, comida jamaicana. Nesse tempo, minha mãe cuidava da casa, do meu irmão e de mim. Meu pai, ele cuidava do restaurante. Conseguiram matricular o meu irmão e eu na escola com documentos ilegais. A lembrança que tenho do meu pai é de um homem grande, forte, carinhoso e muito apegado afetivamente a mim. Enquanto a minha mãe era muito mais apegada ao meu irmão. Depois de 2 anos que estamos em Nova York, com aquele pequeno restaurante jamaicano, o meu pai faleceu. Ele passou mal durante o trabalho, deu entrada no hospital com fortes dores no peito e morreu de infarto. Sendo bem sincera, considero as circunstâncias da morte do meu querido pai estranhas. Não me pergunte o porquê, mas é o que a minha intuição diz. A morte do meu pai não foi uma morte natural. Dentro de mim há alguma coisa que diz, foi estranha, foi muito estranha a morte do meu pai, mas deixa pra lá. Quando o meu pai faleceu, eu tinha 12 anos e o meu irmão 11. Então minha mãe assumiu o comando do restaurante. Me tirou da escola para que eu pudesse ajudá-la no restaurante. Meu irmão continuou estudando. Enquanto eu, com 12 anos, fazia serviços de adulto, cozinhava,
lavava a cozinha no final do dia, esfregava a grelha engordurada e não recebia nenhum salário de minha mãe por isso, nenhum tostão ela me dava. Trabalhava de graça mesmo. Meu irmão estudava e tinha tudo do bom e do melhor. Tinha videogame, computador, e minha mãe sempre falava para ele: Você tem que me tirar dessa vida, meu filho. Você é quem vai me tirar dessa vida. Eu irei batalhar muito para que você vire um médico. Me dê uma vida digna, meu filho. Olha, a tua mãe vai fazer de tudo para você se tornar um médico. Ela dizia isso para o meu irmão, que ela faria tudo para ele dar a ela uma vida digna, que ela faria tudo para torná-lo um médico. E eu dizia para minha mãe: e eu, mamãe, eu quero estudar. E ela falava: não, você tem que me ajudar. Sim, que eu devia ajudá-la no restaurante e que eu já estava velha para retornar aos estudos. E também, se eu voltasse para a escola, não ia adiantar nada. Quando então eu tinha 14 anos e meu irmão 13, ele começou a me assediar. Às vezes que eu estava em casa lavando louça, ele vinha por trás de mim e se encostava, meio que se esfregava. Eu empurrava ele com os braços, mas ele empurrava a minha mão e voltava a fazer de novo. Com 14 anos, eu tinha 1,60 m e 45 quilos. E ele, com 13, tinha quase 1,80 m. Da terceira vez que ele fez isso, eu contei para minha mãe. Contei para ela que ele estava me incomodando, que ele estava, fazendo umas coisas que eu não gostava. Ela só respondeu que era para eu deixá-lo em paz, que ele me deixaria em paz. Não sei se ela realmente não entendeu como eu deixá-lo em paz. Eu às vezes estou num lugar, eu estou lavando louça, eu estou ali e ele passa e se esfregando em mim. Eu não sei se ela não entendeu ou fingiu que não entendeu. Uma noite, eu estava dormindo e acordei com a minha cama mexendo. Quando abri os meus olhos, meu irmão estava nu, em cima da minha cama, ali na minha frente. Tapou a minha boca com uma mão e com a outra empurrou a minha cabeça contra o colchão, contra o travesseiro. E naquele momento ele me estuprou. Meu irmão, eu não sei ao certo quanto tempo a violência durou. Só sei que doeu muito. Doeu muito mesmo. Quando ele terminou, ele puxou uma faca que ele tinha posto ali no chão. Era uma faca que foi do meu pai, uma faca de pesca. Meu pai usava para destrinchar os peixes. Ele colocou aquela faca no meu pescoço e disse que se eu contasse para nossa mãe, ele me mataria sem dó e sem piedade, sem nenhuma pena. E foi dormir como se nada tivesse acontecido. Eu peguei um pano, eu me limpei, inclusive limpei o sangue do meu ímen rompido e chorei a noite toda. Eu tremi a noite toda. Assim que amanheceu o dia, quando fui trabalhar com a minha mãe, eu estava na cozinha preparando um cozido com ervilhas e minha mãe disse que eu estava atrasando o andamento da comida, que eu estava muito lerda. Eu não aguentei. E nessa hora eu contei o que houve. Nessa hora eu contei o que tinha acontecido. Disse que meu irmão me violentou naquela noite. Que o meu irmão havia abusado de mim naquela noite. Eu falei para minha mãe que o meu irmão é um criminoso. Eu falei para ela, ele é um criminoso. Ela ficou me olhando
Por um tempo ela ficou me olhando sem dizer nada. E quando disse, ela me perguntou: o que foi que você fez com meu filho? Responda. O que foi que você fez com meu filho? Saia da minha frente agora! Agora! Já! Eu não entendi de início o que a minha mãe queria dizer com isso. O que eu fiz com o filho dela e que eu saísse da frente dela naquela hora. Eu não entendi mesmo e falei: o que, mamãe? O que? E ela respondeu: você quer que eu repita? Você quer que eu repita? Vá embora e não apareça mais. Eu fiquei chocada com isso. E eu tentei abraçar a minha mãe. Ela me empurrou, me pegou pelo braço e começou a chorar de nervosa e me jogou na rua dizendo: vai embora, vai embora. Mas mãe, para onde eu vou? Não faça isso, mãe. Não faz isso. E ela respondia: problema seu para onde você vai, problema seu. Mas de fato, ir para onde? Uma menina de 14 anos que trabalhava e não tinha um tostão sequer e vivendo ilegalmente no país, não tendo nenhum parente, ninguém para recorrer e não falando fluente o inglês, por não ter ido à escola, por não ir à escola. Eu sei que aquele dia eu me sentei em um banco de uma praça e fiquei mais ou menos até 20 horas, até as 8 da noite, com esperança de minha mãe se arrepender e vir atrás de mim. Mas não veio. Então eu fui até a nossa casa, apertei a campainha. Minha mãe abriu a cortina da sala e a fechou com brutalidade. Sabe quando você abre a cortina e vê quem tá lá e você fecha com brutalidade? Foi assim que ela fez quando viu que era eu. Eu chorei muito. Pedi para ela me deixar entrar, para ela me perdoar. Mas ela sequer apareceu para conversar comigo. E então comecei a andar sem norte, sem sul. E cheguei a um abrigo de mendigos. Minha sorte é que era uma noite quente. Sim, era uma noite quente, então eu não passei frio. Ao chegar no abrigo, me deram uma sopa e uma cama e perguntaram o que havia acontecido. Quando contei, ligaram para uma assistente social especializada em crianças imigrantes ilegais abandonadas, que no dia seguinte entraram em contato com a minha mãe. Eu continuei no abrigo e eles me disseram que a notícia que me dariam não era das melhores, que minha mãe havia pedido que a minha guarda fosse entregue para a assistência social, que ela não queria mais eu. Aquela assistente social me consolou, pois de início eu não entendi muito bem. Depois me explicaram. Eu chorei mais ainda aquela violência. Aquela violência da minha mãe contra mim, me expulsando de casa, dando a minha guarda para a assistência social americana. Doía mais, por incrível que pareça, doía mais do que o meu irmão, do que o que ele fez comigo. O que ela fazia agora comigo me doía mais do que o meu irmão, do que ele fez comigo. Então, eles disseram que eu poderia ficar no abrigo todos os dias em troca de trabalhar lá por um pequeno salário e eu teria comida e cama. Eu ganhava cerca de $2 por dia. Eu trabalhava na cozinha e na limpeza. Não era fácil. A cozinha era mais fácil porque eu tinha habilidade, mas a limpeza era difícil,
pois eu estava lidando com pessoas em situação de rua. Então dá para se imaginar como era uma coisa difícil psicologicamente e fisicamente para uma menina de 14 anos. Mas eu não reclamava, pois pelo menos não estava na rua e passando fome. Aquela assistente social me colocou em uma escola da própria assistência social, onde me ensinariam a ler, escrever e falar melhor o inglês. Eu estudava de manhã e das 13 horas, da 1 da tarde até a meia-noite, eu trabalhava no abrigo e só ia dormir depois que todos estavam alojados. Depois de 4 anos no abrigo e na escola, minha professora disse que aquilo não era a vida e que, apesar dos administradores do abrigo terem sido generosos comigo em me dar abrigo e comida, aquilo não passava de trabalho escravo. Ela me disse que conhecia uma pessoa que precisava de alguém para cuidar de uma senhora idosa por 24 horas e o salário era melhor. Então, se eu largasse o meu trabalho no abrigo, certamente eles não me deixariam continuar morando lá. Então, eu poderia ter um emprego e abrigo, que era para cuidar dessa senhora. Nesses 4 anos de abrigo, eu consegui juntar cerca de $3.000. Era horrivelmente pouco, mas foi o que eu consegui. Então eu saí do abrigo, deixei meu emprego com toda a minha gratidão por eles e fui cuidar dessa senhora idosa. Apesar do salário ser melhor e eu ter um quartinho com TV e banheiro só para mim, era cansativo de qualquer forma, pois eu tinha que ficar 24 horas à disposição dessa senhora. Às vezes, 3 da manhã, ela balançava o sino. Tinha um sino que ela tocava para me chamar, para fazer chá para ela. Às vezes era outra coisa, buscar isso, buscar aquilo, fazer isso. Ela tocava o sino. Eu fiquei neste emprego por mais 12 anos e juntei cada centavo. Não gastava com nada, nem com roupa íntima, nem shampoo. Eu lavava meu cabelo com o sabonete mais barato do mercado. As roupas eu conseguia em doação, em igrejas e no abrigo. Eu tinha apenas 2 calçados. Aos domingos era minha folga, e a filha da senhora pedia que então eu me retirasse da casa, porque era dia da senhora receber a visita dos filhos, dos netos, dos bisnetos. E como eu não tinha família e nem amigos, eu usava então esse dia de domingo para pegar latinha e papelão na rua e vender para ganhar mais um dinheirinho. Ou então ia para terapia em grupo vítimas de violência sexual, que era numa igreja e que a nossa escola recomendava. Além de ajuda em grupo, nós recebíamos ajuda e estudo bíblico na igreja. Conheci garotas com histórias iguais às minhas. Uma foi estuprada pelo pai e tinha 2 crianças com ele. Outra foi estuprada pelo pai da namorada, por não aceitar o namoro delas. Enfim, histórias tristes. Eu já estava agora com 30 anos. E num desses domingos, eu que catava a latinha, eu que estava ajoelhada no chão, amassando as latinhas, quando um homem parou na minha frente. Aquele par de sapatos, ali, parados ali, com eu ajoelhada amassando as latinhas. E eu fui então levantando a cabeça, levantando os meus olhos. Eu comecei a olhar, assim, quando você vai subindo, olhando para cima para ver quem era. Que homem é aquele que parou ali na minha frente? Quem é essa pessoa que parou exatamente ali quando eu estou amassando as latinhas? E quando eu levantei as minhas vistas, ainda ajoelhada, ainda amassando as latinhas, eu fui subindo as minhas vistas, fui levantando a cabeça. Quando eu cheguei ali em cima,
Quando eu vi realmente quem era, eu não acreditei. Essa é a primeira parte de uma história chocante que a vida está escrevendo. Que saudade de você! Da Jamaica para o Brasil, a dor e a esperança. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Primeira parte.